Olá, olá, seja bem-vindo ao Branding Unfiltered, um podcast sobre branding e design sem grandes filtros. Eu sou a Carolina Gaspar e vou acompanhar-te ao longo dos episódios. Hello pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Branding Unfiltered. E antes de começar, eu já tenho aqui uma camada de avisos para deixar, que é, se estás a ver isto no YouTube, subscreve, faz gosto e deixa aí um comentário de temas que tu queiras sugerir para o podcast, o que é que estás a achar dos episódios, ok? E se estás a ver isto no Spotify, não te esqueças de avaliar o episódio e também seguir o podcast, é mesmo importante para isto continuar a crescer. Pá, não, eu preciso aqui de carinho. Então vá, sem aqui grandes demoras, porque eu vou cumprir com o meu compromisso de ter episódios pequenos. Hoje o tema é a importância de ter mau feitio. Ou seja, não, estou a brincar. Hoje o tema é sobre a importância de fazermos questões e termos espírito crítico e como é que isto vai influenciar tanto a nossa vida pessoal, o nosso conhecimento, todas as experiências que nós temos ao longo da vida e também o nosso trabalho enquanto profissionais que trabalham com branding, ok? E aqui neste caso estou a falar mais para os designers e para os estrategas que trabalham com branding, mas se quisermos virar aqui isto para o lado da empresa, da marca que contrata alguém, porque também temos aqui pessoas na audiência que estão do lado lá da marca, o espírito crítico é uma coisa fundamental para todas as decisões que vocês vão tomar ao longo da vida da vossa marca e, portanto, é mesmo um tema que eu já penso nele há tanto tempo, tinha que o trazer aqui, apesar de ele não ser muito sexy, não ser aquele tema que dá aquele clickbait, mas pronto, depois eu arranjo aqui um título mais bombástico. Então vá. Eu não tenho aqui notas, portanto isto vai ser um bocado all over the place, eu vou falando, já sabemos que não tenho problemas em falar, e pronto, e depois vemos o que é que isto dá no final. Quando eu falo aqui de espírito crítico, não é? E desta capacidade de questionarmos tudo aquilo que está à nossa volta, isto tem muitas camadas, não é? Mas primeiro deixa-me contar-te uma história. Quando eu andava no secundário, andava em artes, né? A malta das artes, todos meio freaks e tal, ganhei uma alcunha que era a mau feitio. Eu era a mau feitio. Se hoje fores falar com alguém que tenha estudado comigo no secundário, os meus amigos, todos, ainda há muitos que me chamam, ei, olha a mau feitio. Carolina, mau feitio. Porquê que eu era a mau feitio? Porque eu era aquela pessoa, não era que estava sempre do contra, embora, pronto, adolescentes, né? Estamos sempre assim um bocado do contra, mas era sempre aquela que, quando me diziam alguma coisa, a primeira coisa que eu fazia era questionar. E eu sei que herdei isto dos meus pais, das vivências que tive em casa, mas também muito, principalmente do meu pai. O meu pai tinha um espírito assim muito de contestação. Agora está difícil. E portanto, eu sei que herdei isto muito dele. Se calhar foi das coisas que me torna mais parecida com ele. Mas a verdade é esta, eu estava sempre a questionar. E isto é uma coisa que eu faço sempre ao longo da minha vida. Porquê que aquilo custa X e não custa Y? Porquê que aquele professor me está a dar aquela nota a mim e em vez de estar a dar aquela... E ao meu colega está a dar aquela nota quando nós temos coisas parecidas? Porquê? E isto consegue-se quando nós realmente temos este espírito crítico e na realidade é a capacidade de nós olharmos para uma coisa e antes de a aceitar, sem sequer pensarmos sobre o assunto, antes de a aceitar, questionarmos e termos a capacidade de olhar para ela com espírito crítico, emitir uma opinião em relação àquele tema. E isto é extremamente importante, principalmente na era que nós estamos a viver, ok? Estamos numa era em que toda a informação que nós consumimos é maioritariamente em canais digitais, não é? A televisão está um bocado morta, mas pronto, também há gente que consome notícias nesses canais. Mas independentemente de ser YouTube, Facebook, Instagram, whatever, o que quer que seja o sítio onde tu consomes a tua informação, a verdade é que nós, o ser humano tem uma tendência para acreditar que aquilo que eu estou a ver ali, se aquela pessoa me está a dizer aquilo, é porque aquilo é real, não é? Porque aquela pessoa está ali a ser filmada, não é?
estou a assistir um podcast, um youtuber, o que seja, se aquela pessoa me está a dizer aquilo, é porque aquilo é fidedigno. E nós temos de ter este espírito crítico, porque cada vez mais a manipulação a que nós somos sujeitos e com esta democratização da informação, também temos o revés da moeda, né? Em que nós temos qualquer otário pode dizer aquilo que quiser na internet, não é? E nós temos que saber questionar aquilo que está a ser dito. Se vem um maluco qualquer dizer que as vacinas de Covid têm chips de 5G e que nós andamos aqui todos a emitir radiações, eu tenho que ter a capacidade de... Ok, espera, isto não faz sentido. Deixa-me ir procurar fontes, deixa-me ir ver o outro lado da moeda, porque aquilo que esta pessoa está a dizer pode não ser real. Então, onde é que eu vou buscar a minha informação? Quais são as fontes fiáveis com as quais eu posso contrapor aquilo que estou a assistir? E isto é um exemplo. Mas depois temos também outros exemplos, como os Instagramers, né? A malta dos cursos online, a malta, todo este mundo da infoprodução, do conteúdo, da criação de conteúdo. Qualquer pessoa vem dizer aquilo que quiser e nós temos que saber refutar. Exemplo, todos... Eu não devia falar disto, que isto vai ser polémico. Mas pronto, está tudo bem. Nós aqui temos de cá de lá. Exemplo. Nós vemos no Instagram a malta quando lança cursos, são todos... Eu não sei se vocês já repararam, mas há uma técnica de storytelling que é utilizada neste tipo de criação de conteúdo, que é a jornada do herói. Em que tu, basicamente, tu tens que contar... Eu, Carolina, vou contar a minha história e vou contar a minha história como eu saí do ponto A, em que o ponto A era um ponto cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de dores, era uma desgraçadinha. E depois eu apliquei o meu método, que por acaso é aquele método que eu te vou vender. Eu apliquei o meu método e cheguei ao ponto B, em que eu agora sou a maior aqui da minha terra. Isto é uma técnica que basicamente é utilizada em todos os filmes de Hollywood. Portanto, há sempre um herói que tem um problema e ele vai lutar muito e vai conseguir alcançar um resultado, um final feliz, um resultado satisfatório, porque ele vai lutar contra um vilão. Isto é a mesma técnica que se utiliza nos filmes de Hollywood e é também a técnica da narrativa que é criada aqui no mundo da internet. Qual é que é o problema disto? A maioria das vezes é um monte de petas, ok? A maioria das vezes é um monte de mentiras. Nós vemos pessoas com aquela conversa de eu quando comecei o meu negócio eu era uma desgraçadinha ou um desgraçadinho, eu não tinha nada e eu consegui tudo. Ok, será que é mesmo assim? Deixa-me cair, cuscar um bocadinho na internet. E depois tu vais a ver que se calhar a pessoa até tinha rendimentos de outras fontes, ou tinha uns pais super ricos e montes de cunhas, ou, ok, não tinhas nada, mas também vivias em casa dos teus pais, que despesas é que tu tinhas? Então, nós temos o espírito, voltando aqui ao tema inicial, nós temos que cultivar este espírito crítico em nós. Porque cada vez mais já estamos a viver, mas vai ser cada vez ainda pior. Vamos chegar a um ponto em que tudo aquilo que nós vemos no digital, tudo aquilo que nós vemos e consumimos como informação, provavelmente é alvo de falsificação por causa das tecnologias de AI, em que tu consegues manipular a imagem de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode agarrar neste vídeo que eu tenho aqui no YouTube e agarrar em mim e fazer um vídeo de uma AI em que eu estou a dizer outra coisa qualquer completamente atroz. E nós temos que ter um espírito crítico para entender que, faz sentido o que aquela pessoa está a dizer. Posso refutar aquilo que ela está a dizer? E este espírito crítico, e agora voltando aqui ao branding, não é? Porque este podcast também é sobre branding. Este espírito crítico é aquilo que nos vai alimentar todo o trabalho de branding, todo o trabalho de design. Não existe design sem a capacidade de questionar o pré-existente. Não existe inovação sem a capacidade de eu olhar para este microfone e dizer ok, isto está incrível, alguém criou isto, mas como é que eu posso melhorar isto? Quais são os problemas que existem neste microfone e que podem ser melhorados? E de que forma é que eu posso acrescentar alguma coisa? Tudo o que implica criação implica antes a capacidade de questionar e a capacidade, lá está, de fazer perguntas. Portanto, voltando aqui à parte estratégica do branding. Eu não consigo fazer um excelente trabalho para uma marca se eu não tiver a capacidade de chegar à marca e às pessoas que compõem a marca, porque
não nos vamos esquecer, nós quando estamos a falar de uma marca, estamos sempre a falar de uma marca não existe no vácuo, no universo, uma marca existe num contexto das pessoas que fazem parte dela, os donos, os funcionários, as empresas, tudo, todo esse ecossistema faz uma marca. E, portanto, eu tenho que ter a capacidade de chegar ao pé dessas pessoas e fazer as perguntas certas. Seja quando eu estou a fazer um briefing, em que eu tenho uma primeira reunião e a primeira coisa que eu vou perguntar é porquê é que estão a tomar esta decisão agora, porquê é que não se veem representados na vossa marca, porquê é que sentem que a vossa marca não vos representa, porquê é que querem mudá-la, porquê é que a vossa marca existe, porquê. E ao longo dos anos, né, já faço branding há 15 anos, mas eu se calhar no início, não é se calhar, é de certeza, no início eu não fazia isto da forma estruturada que eu faço hoje, né? Cada ano que passa, a minha metodologia vai ficando cada vez mais afinada e cada vez mais estruturada, é o benefício da experiência. E eu lembro-me perfeitamente, quando eu abri a Kalima e comecei de facto a assumir este papel de líder num projeto de branding, não é? Porque eu quando trabalhava para outras pessoas não era eu a líder, eu estava integrada numa equipa. Quando comecei eu a ser a líder no processo, comecei a receber muitas vezes este feedback dos clientes que era: epá, tu és a menina dos porquês. Tu estás sempre a fazer perguntas. Porquê? Porquê? Porque eu chegava a uma reunião com o cliente, quando íamos começar o projeto, antes sequer de agarrar num lápis, eu tinha uma reunião de 3 horas a fazer perguntas. Qual é a diferença entre o que eu fazia antes e o que eu faço agora? Agora agora tenho as perguntas que eu faço são muito mais estruturadas, tenho guiões, tenho workbooks, tenho essas coisas todas que me auxiliam neste processo e que auxiliam também o cliente a responder às perguntas, porque responder a perguntas nem sempre é fácil. Muitas vezes nós vamos fazer perguntas que as pessoas nunca pensaram sobre aquilo e nós temos que lhes dar espaço para elas pensarem sobre isso. Mas pronto, não entrando aqui demasiado, porque este episódio não é sobre metodologia de estratégia de branding, depois posso fazer um episódio sobre isso, se vocês também tiverem interesse, deixem aí nos comentários, mas de facto, se nós vamos a ver o nosso denominador comum em tudo aquilo que nós vemos, é de facto a capacidade de questionarmos. E tal como eu espero que quem me assiste aqui também tenha essa capacidade. Tal como eu espero que quem me esteja aqui a assistir esteja a pensar, se tu que me estás aqui a assistir estejas a pensar assim: mas quem é que é esta Carolina para me estar a dizer isto? Porquê é que eu hei de acreditar naquilo que a Carolina está a dizer? E deves fazer o teu trabalho de investigação, tal como eu faço a todas as coisas que eu também assisto, que é: mas será que ela tem mesmo uma agência? Mas a agência dela, ok, ela diz que tem uma agência, mas a agência é o quê? Um perfil do Instagram? Agências de perfis de Instagram há por aí muitas. Ok, mas ela tem realmente trabalho? Então eu espero, nada menos do que isso, que qualquer pessoa, por exemplo, antes de me comprar um curso online, de me comprar algum tipo de coisa, vá fazer o seu trabalho de casa de, ok, mas ela tem... Deixa-me ver o site. Com quem é que ela já trabalhou? Que projetos é que ela já fez? Isto que ela está para aqui a dizer, é toda uma cambada de tretas só para me vender cursos ou é de facto real? Isto tem de ser o nosso modus operandi, cada vez mais. E porquê é que eu sinto que há necessidade de falarmos sobre isto? Porque a sensação que eu tenho é que à nossa volta todas as pessoas estão a perder, muitas pessoas estão a perder o espírito crítico. É por isso que depois coisas como aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, e se não estás atento, agradeço-te muito que fiques atento a isso, em que estamos basicamente a viver, está a ser implementada uma ditadura nos Estados Unidos e parece que ninguém se está a perceber disso. O Trump está a implementar coisas neste momento tão graves como aquelas que o Hitler fez. Nós temos que estar atentos a estas coisas e temos que estar disponíveis para questionar e para sermos daqueles que se chegam à frente e que de facto dizem, tipo, não, isto não é ok, não podes vir aqui dizer estas mentiras, não podes vir aqui manipular a realidade e criar outra verdade. A verdade é uma coisa, não há várias verdades, pode haver vários pontos de vista, mas a verdade é só uma. Portanto, malta, era isto que eu tinha aqui para vos trazer neste episódio. Estou aqui a focar-me para não passar da linha dos 15 minutos. É de facto uma necessidade cada vez maior nós termos
esta porquê, é algo que nós temos quando somos crianças, não é? Todas as crianças passam pela fase dos porquês e que depois, ao longo da vida, quase que a nossa sociedade nos vai retirando esta capacidade de fazer perguntas. Ai, não estejas a chatear, não faças tantas perguntas, és tão chato. Não, é importante continuar a questionar. Não nos podemos esquecer que uma das grandes coisas que o Aristóteles nos deixou há 2500 anos atrás, volto a repetir, 2500 anos atrás, foi uma das bases do branding, uma das bases da filosofia, uma das bases de tudo, do pensamento, que é as coisas quando acontecem é por uma razão. Então, é o nosso papel descobrir essa razão, ok? Beijinho, malta! Conto convosco para o próximo episódio. Sigam aí nas redes sociais, no Instagram, subscrevam o canal, Spotify, cenas. Tenham uma excelente Páscoa e deixem-me aí o vosso feedback. Beijinhos!